Às vezes a vida nos humilha, nos faz sofrer, através de pessoas que nos olham com arrogância, que se acham melhores do que nós. Ao longo deste ano, talvez você tenha se sentido já humilhado na sua vida. Alguém que te olhou e se considerou melhor, e às vezes fez questão de demonstrar que era melhor do que você, fez questão de demonstrar através de um olhar, de uma atitude, de um gesto, de uma decisão, para te botar para baixo, que tu era insignificante, que tu não valia nada, que tu não sabia nada. Sim, a vida às vezes humilha, os acontecimentos nos humilham, e uma condição miserável às vezes toma conta de nós, no momento em que nós não podemos mais agir. Quando a gente se vê e percebe que não conseguiu ser melhor, que não conseguiu ser aquilo que os outros esperavam de nós, que não conseguiu fazer aquilo que os outros estavam esperando de nós, a gente se sente humilhado. Talvez este ano a vida te humilhou com a morte. Talvez alguém que você mais amava, a vida te levou. Alguém que você mais confiava, a vida tirou perto de você. Ficou difícil de viver depois que aquela pessoa se foi, depois que aquela pessoa não existe mais, porque essa pessoa já era parte de você. E às vezes a vida nos humilha, porque você não tem o poder de paralisar a morte, de segurar o tempo. É o processo do limite. Eu sou limitado, você é limitado, e a morte chega a nós aos poucos. E na vida de muita gente, ela chegou, ceifou, ela deixou no coração das pessoas sentimento de frustração, de tristeza, de abandono, restando no coração aquela saudade, que é uma forma bonita de dizer que Deus ainda continua em nós, através daquela pessoa que nos deixou. A vida vai nos humilhando às vezes, vai nos colocando para baixo. Você se sente humilhado no momento em que tem que desconfiar de todos que se aproximam de você. No mundo de hoje, em quem confiar? Até no ambiente de trabalho, em quem confiar? Quem de fato é verdadeiro conosco? Quem de fato não está usando do nosso lado, às vezes, de intenções particulares para nos sacanear? A gente já não trabalha hoje mais o bom senso de que você está chegando perto de mim, porque o mundo hoje está ficando tão cruel que parece que todas as pessoas que se aproximam de nós é porque querem tirar proveito, levar de nós alguma coisa, e assim a vida vai nos humilhando, e a situação nos humilha. Mas há uma palavra bela na humilhação: humus. Ser humilhado é voltar ao humus, voltar ao chão de onde tudo pode recomeçar, e aí descobrir que você pode ser melhor, que o que você faz pode ser melhor, que no meio de tantos desencontros pode haver os encontros bonitos da nossa história.